Voltamos, meus queridos, do sexto ano para dar continuidade à nossa aula falando sobre agricultura e agora falando sobre a agricultura de jardinagem, que foi um processo de desenvolvimento agrícola que hoje é utilizado muito intensamente nas regiões da Ásia, né, devido o solo ser muito íngreme, né, eles fazem esse processo de desenvolvimento da agricultura de jardinagem, também chamado de agricultura de terraceamento. Na realidade, esse processo ele foi desenvolvido pelas sociedades pré-colombianas na região nos grupos indígenas dos maias, astecas e incas, os incas aqui na Cordilheira dos Andes, os maias e os astecas lá no México, né, na Península de Yucatán. Que posteriormente esse processo foi levado para a Ásia, né, já que o território asiático ele é um território um tanto quanto íngreme, e aí, consequentemente, com a utilização dessas técnicas agrícolas, promoveram o desenvolvimento da agricultura, né, que, de uma certa forma, evita o processo de erosão do solo e ainda aproveita ainda mais o território. Ligada diretamente à produção de arroz em planícies inundáveis, apresentam objetivos semelhantes ao da agricultura de subsistência. A rizicultura, que é a prática de cultivo do arroz, é praticada em pequenas e médias propriedades cultivadas pelo dono da terra e sua família, ou em parcelas grandes de propriedades. A agricultura de jardinagem consegue obter um maior volume de produção, visto que incorpora o processo produtivo e algumas técnicas de preservação do solo e fertilização orgânica, permitindo a fixação da família na propriedade por tempo indeterminado, não havendo necessidade de procurar outras áreas, por causa do esgotamento do solo no curto e médio prazo. Com esse tipo de agricultura é praticado em regiões do mundo onde a densidade demográfica é bastante elevada, em áreas utilizadas pelas famílias são inferiores a 1 hectare e as condições de vida são bastante precárias. É praticada há milênios em países como Filipinas, Tailândia, Indonésia, China, Taiwan e Japão. Um fato marcante desde a década de 80, seu povo se deu após as reformas promovidas pelo governo chinês, que modificaram o sistema de produção nas fazendas coletivas, dando maior poder de decisão às famílias, que poderiam ficar com parte da produção para comercialização livremente. A partir daí, a produtividade aumentou e, consequentemente, a produção passou a crescer na China e atender às necessidades da população, e ao qual esse processo se ampliou cada vez mais, e hoje a Ásia como um todo ela promove o processo de criação de agricultura de jardinagem. A agricultura moderna está muito ligada à agricultura intensiva, onde você tem técnicas agrícolas muito avançadas, onde você tem profissionais altamente gabaritados trabalhando e inseridos dentro desse processo de desenvolvimento agrícola, como engenheiros genéticos e engenheiros agrônomos, promovendo assim o processo de desenvolvimento dessa agricultura. A denominação dada às atividades agrícolas que empregam insumos e inovações tecnológicas desenvolvidas desde a Revolução Industrial, utilizam maciçamente fertilizantes, práticas e sementes selecionadas de mecanização de atividades agrícolas, principalmente na segunda metade do século XX em diante, quando ocorreu a Revolução Verde. Nesse processo começou a surgir também as agroindústrias, que são indústrias ligadas ao processo de desenvolvimento agrícola, onde essas indústrias começam a surgir dentro do campo, né, onde você impede o processo de pagamento de transporte, né, barateando assim o processo de produtividade. Esse tipo de prática agrícola é predominantemente nos Estados Unidos, na Europa, no centro ocidental e em alguns trechos da América do Sul, como os campos de trigo na Argentina e a sojicultura desenvolvida no Cerrado brasileiro,
No início, era restrito apenas aos médios e grandes produtores agrícolas. Nas últimas décadas, teve alguns de suas técnicas e recursos, como a utilização de inseticidas e sementes selecionadas, adotadas por parte de pequenos proprietários agricultores familiares, ao qual esse processo acabou desenvolvendo e chegando mais amplamente nas mãos dos pequenos agricultores. Empresas agrícolas são as chamadas agroindústrias, não é? São típicas dos países envolvidos, como Canadá, Estados Unidos, Austrália e integrante da União Europeia e de pequenos trechos da Argentina e do Brasil, utilizam grandes propriedades e maciços investimentos de capital em tecnologia de mão de obra qualificada, gerando grande produtividade. Essa produtividade foi consequência da utilização de sementes selecionadas e melhoradas geneticamente com o uso intensivo de fertilizantes, do elevado grau de mecanização de todas as etapas do processo produtivo, preparo do solo, plantio e colheita, da utilização de silos para armazenamento da produção e principalmente do sistemático acompanhamento de todas as etapas de produção e comercialização por técnicos, engenheiros e administradores. Funcionam como empresas cuja produção é voltada para o abastecimento tanto do mercado interno quanto do mercado externo, dependendo da demanda do valor comercial. Então, é de fundamental importância que eu tenha o processo de desenvolvimento agrícola, porque através dela movimenta o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é toda a mercadoria que circula dentro do nosso país, e também movimenta a nossa balança comercial, que é o principal fiel que nos detém como um indicador econômico de um país através da exportação. Se a gente passa a exportar muito e importar pouco, consequentemente a gente traz capital estrangeiro para dentro do país, fazendo com que nossa balança comercial torne-se favorável. E no cenário agrícola, o Brasil ele teve sempre uma balança comercial favorável, porque o Brasil é um país agroexportador, não é? Um dos maiores do mundo, ligado ao processo de desenvolvimento agrícola a nível de exportação. Usa-se o termo agroindústria para designar as empresas agrícolas que processam e que produzem, ou seja, cultivam a matéria-prima e industrializam. Por exemplo, a produção de uva, que tornará suco e posteriormente será transformada em vinho. Então, eu tenho esse processo da agroindústria. Agricultura e tecnologia. Com o avanço tecnológico, foram elaboradas formas de realizar o cultivo das mais variadas espécies vegetais, permitindo também a implantação de espécies típicas de países e climas temperados ou frios, em climas tropicais e equatoriais, como eu falei para vocês, com relação à uva. Como a uva em pleno semiárido nordestino, com 2 safras e meias por ano. Nos países temperados, conseguem apenas 1 safra. A tecnologia também propiciou desenvolver alterações que provocam mudanças genéticas nas espécies vegetais. Atualmente existem pesquisas que buscam o melhoramento de espécies, alterando suas condições genéticas, deixando-as mais resistentes às pragas e acelerando o seu crescimento. A principal técnica utilizada é a produção de alimentos transgênicos. Os transgênicos são organismos geneticamente modificados, pois manipulando o DNA destas plantas em laboratórios permite que incorporem grandes outras espécies de plantas, bactérias ou vírus que permitem maior resistência aos agrotóxicos e doenças, aumentando a produtividade. Há um intenso debate entre cientistas e agricultores sobre as possíveis consequências do organismo para o meio ambiente e para a vida humana com a utilização dos alimentos transgênicos. Fala-se que o transgênico vai desenvolver câncer, a pessoa vai desenvolver doenças, etc. E que alguns países subdesenvolvidos estão sendo utilizados como cobaias para a utilização de transgênicos, mas isso não tem nada a ver.
Essa é uma questão capitalista, não é, que acabam promovendo esse processo de debate e discussão. No caso da Coca-Cola, por exemplo. A Coca-Cola, fala-se que a Coca-Cola é um veneno na vida do ser humano. E não é bem assim. Né? Não só a Coca-Cola como veneno, como qualquer outro refrigerante faz o mesmo efeito, é o mesmo veneno. Né? Agora, por que citam a Coca-Cola como veneno na vida do ser humano? Porque, felizmente, né? Eu digo felizmente porque eu adoro a Coca-Cola, ou infelizmente, sei lá, não se tem uma concorrência para chegar aos pés da Coca-Cola. Aí o que acontece? Como no mercado de refrigerante a Coca-Cola ela detém a maior fatia do mercado, a concorrência tenta mostrar para a sociedade que a Coca-Cola é o veneno para o ser humano. E aí vem altas marcas de refrigerante, né, falando da Coca-Cola. Além disso, se pagam a médicos, né, mostram um bocado de fake news na própria internet, mostrando que a Coca-Cola é péssima. Não é só a Coca-Cola, gente. Todo refrigerante faz o mesmo mal, todo refrigerante tem a mesma quantidade de açúcar, não é? O desgaste que a Coca-Cola faz nos ossos das pessoas é o mesmo desgaste que o Guaraná Antártica faz, que a Fanta faz, que qualquer outro refrigerante faz. Só que eles querem derrubar a Coca-Cola, por quê? Porque a Coca-Cola não tem concorrente, ela tem a maior fatia do mercado. Porque no mercado cervejeiro não existe uma cerveja que queira derrubar outra, porque não se fala mal de uma cerveja. Eu vou fazer um desafio aqui para vocês. Vocês conhecem alguém na vida de vocês que já morreu porque tomava Coca-Cola? Eu não conheço nenhuma. Não é? Agora eu já conheci várias pessoas que morreram porque bebiam cerveja ou tomavam cachaça. E por que não se tem alguma coisa se falando que a cerveja tal mata, a cerveja tal, uma marca de cerveja específica mata? Porque no mercado cervejeiro a concorrência ela é mais leal do que no mercado de refrigerante. No mercado cervejeiro, cada pessoa toma a sua cerveja que lhe agrada, não é? Cada pessoa tem a sua cerveja preferida. Hoje em dia estão chegando uma grande quantidade de cerveja no mercado e a concorrência está aumentando cada vez mais, não é? E aí cada um está ganhando uma porcentagem praticamente ali no mesmo nível, não é? No mercado de refrigerante não. No mercado de refrigerante a Coca-Cola toma praticamente 60% da fatia do mercado de refrigerantes. E aí a turma tenta derrubar a Coca-Cola. Né? A Coca-Cola, gente, ela tem o mesmo poder de destruição, não é, ao organismo do ser humano como qualquer outro refrigerante. Independente. Para você ter ideia, se fala porque o refrigerante, a Coca-Cola tem muito açúcar. Uma manga, não é, tem mais açúcares do que 2 vezes mais açúcar do que um copo de refrigerante. Apenas uma manga. Então veja só, eu, por exemplo, tomo Coca-Cola desde os 7 anos de idade, que eu morava lá em Rio Doce, na frente da minha casa, tinha uma barraquinha que vendia refrigerante e minha mãe comprava fiado lá, e todo dia eu e meu irmão, a gente antes de almoçar, a gente comprava 1 litro de Coca-Cola e tomava 1 litro todo dia. Já estou com 45 anos, não tenho nenhuma taxa alterada no meu organismo. Né? Não tenho glicose, não tenho diabetes, não tenho glicose, não tenho colesterol alto. E sempre continuo tomando Coca-Cola. O Guaraná que eu mais não sabia, a geladeira tem Coca-Cola. Não tenho osteoporose, né? Tenho nada. E as pessoas falam Coca-Cola por quê? Justamente por conta da questão da concorrência de mercado. Né? Então, infelizmente, é assim que ocorre. Né? Qualquer alimento que você tomar em excesso, até a própria água, se você tomar em excesso, você vai desenvolver algum problema. Você vai desenvolver problema. Tudo em excesso você vai causar problema. Não é? Agora ficar falando que a Coca-Cola, meu filho, eu vou proibir de tomar Coca-Cola. Proíba não, você é proibido de tomar Coca-Cola, proibido de tomar Coca-Cola e qualquer outro refrigerante. Não é? Aí o pessoal, o povo imbecil por aí,
Eu parei de tomar refrigerante. Não tomo porque refrigerante faz mal à saúde. Aí toma suco de caixinha. Toma aquele H2O. Qual a diferença? Qual a diferença? A quantidade de açúcares até é superior. A quantidade de corante também é superior. De aromatizante também. Não fez nada. Tá deixando de curtir um prazer da vida que é tomar Coca-Cola. Não é? Então, se for para poder deixar de tomar refrigerante, não deve deixar para tomar tudo que seja artificial, não é? Então, vamos deixar de hipocrisia. Infelizmente, é assim que acontece, não é? Nas sociedades atuais. Se você for fazer um regime, né? Eu vou fazer um regime, vou parar de tomar refrigerante. Eu não corto só refrigerante, não. Corte refrigerante e corte os sucos artificiais. E se for tomar suco natural, tome sem açúcar. Porque se você adicionar açúcar, você não fez nada. Você está tomando a mesma coisa de tomar refrigerante com açúcar, porque tem açúcar no refrigerante. E se você botar açúcar no suco, vai ter a mesma quantidade de açúcar também. Então não está fazendo nada. Né? Então, está na hora da gente começar a pensar um pouco mais antes de meter o pau nas coisas. Não é? Antes de falar besteira, não tomo Coca-Cola não, mas tomo Guaraná Antártica, mas tomo Fanta, tá fazendo a mesma coisa, a mesma besteira, não é? Vamos começar a falar dos impactos ambientais de agricultura, que não são poucos, são muitos. Algumas atividades agrícolas desencadeiam desmatamento de vegetação originais, principalmente dos cultivos realizados em grande escala, aquelas que adotam a técnicas antigas como a limpeza do terreno por meio de queimada. No Brasil, ocorre desmatamento de floresta tropical e de Mata Atlântica desde a colonização do país, antes mesmo da introdução da cana-de-açúcar em solo brasileiro. Os conquistadores portugueses começaram a explorar o nosso território por meio da extração do pau-brasil. A espécie Mata Atlântica atualmente restam 7,9% de cobertura vegetal original dessa mata. Muitas espécies vegetais da Mata Atlântica foram extintas antes mesmo de serem catalogadas, infelizmente, devido ao processo de desenvolvimento agrícola e também pelo processo da urbanização das cidades. A fauna também sofre bastante impactos da prática agrícola, pois seu habitat pode ser destruído para dar ao seu lugar o cultivo da terra. Além disso, a prática de cultivo sucessivos sem o tempo devido de repouso do solo para a recuperação dos seus nutrientes pode acarretar o esgotamento da terra, fazendo com que aquelas áreas se tornem inutilizáveis para a agricultura. Essa prática exige um alto custo para o processo de correção do solo, caracterizado pela sua abundância, pela sua adubação após o diagnóstico de nutrientes encontrados na área. Na maioria das vezes, a terra utilizada é abandonada e o solo fica exposto à radiação solar, o que também provoca o seu empobrecimento, podendo ocasionar o processo de arenização, que é a perca dos nutrientes do solo e fica somente os sedimentos ou areia, em áreas subtropicais, e as áreas semiáridas, a desertificação, onde eu não vou ter mais o desenvolvimento de animais endêmicos na região e também a saída da população daquela região. E aí provoca o processo de desertificação. A agricultura orgânica é uma forma de produção de alimentos vivos para garantir a saúde dos seres humanos. Dessa forma, a agricultura não pode ser utilizada em produtos industrializados como adubos químicos, agrotóxicos e pesticidas. Desenvolve e adota tecnologias apropriadas ao solo, ao relevo, ao clima, à hidrografia, à luminosidade solar, à biodiversidade proposta a cada realidade, mantendo a harmonia de todos esses elementos entre si e deles com os seres humanos. Esse modo de produção assegura o fortalecimento de alimentos orgânicos saudáveis, mais saborosos e de maior durabilidade à população. Então, é muito importante o desenvolvimento da agricultura orgânica, pois a sua ingestão
acaba não trazendo nenhum dano à sua saúde, muito pelo contrário, vai trazer apenas benefícios, porque a não utilização de alimentos orgânicos acaba de uma certa forma promovendo assim uma maior durabilidade à sua saúde. Ok? Então, gente, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos. Semana que vem a gente volta com a pecuária, não é? E aí dá continuação ao nosso conteúdo. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.